irmãos, então nesse vídeo agora nós vamos falar sobre o local, né, de adoração. Deixa eu sentar aqui e mudar esse celular porque tá me atrapalhando a claridade da rua aqui. Aí melhorou um pouquinho. Nós vamos falar então sobre o lugar, eita, chegando uma cobra, de adoração, lugar que a igreja deve estar reunido e a hora, qual o horário, né? Porque se a igreja é um corpo físico, que significa o conjunto de pessoas, no caso reunido em um lugar, como a gente ainda está dentro do mundo físico temporal, existe o lugar e existe o tempo, né? Para a igreja dar o testemunho de igreja reunida. Então veja bem, até o 3º século a igreja se reunia debaixo da autoridade apostólica. Próximo ao 4º século nós tivemos o primeiro concílio, que não é verdade. A teologia e a história, embora eu seja ignorante e não semi-analfabético, mas iletrado, né, com pouco estudo, não é verdade que o primeiro concílio aconteceu em Nicéia, que a igreja hoje, as religiões cristãs atribuem o primeiro concílio ao concílio de Nicéia, por volta de 325, se não me engano. Mas isso não é verdade, porque historicamente falando, e eu fico só com a Bíblia, deixando o computador, etc. de lado, né? Não que seja ruim, é muito bom, eu assisto vídeos de irmãos purificados no Senhor, que usam esses recursos, mas eu, né, um Zé da Grota aí, vou usar, nem sei usar direito, vou só piorar a situação, né? Mas eu mostrei na palavra de Deus, para quem tem a Bíblia, como toda a palavra de Deus, inspirada por Deus, Deus falando, ó pessoal, eu estou me comunicando com vocês através dessa palavra, que eu usei os meus apóstolos para falar oralmente e depois escrevê-la, essa é a minha palavra. Então quem acredita nisso, como palavra de Deus, inspirada por Deus, vai ter como fonte primária. Quer estudar a história da igreja, teologia como fonte secundária? Vou dizer que é pecado? Não vou dizer que sim, nem que não. O Espírito vos ensine. Mas a fonte primária é essa. E aqui nós tivemos o primeiro concílio em Atos capítulo 15, aonde os irmãos se reúnem para discutir uma doutrina que os judeus, por quê, irmãos? Porque a primeira igreja é composta de judeus, a primeira e única. Mas o início da igreja, né, é composta por judeus crentes no judaísmo. Tanto judeus por nascimento e crentes, como prosélitos, gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Como nós temos o caso em Atos capítulo 10. E esses judeus, seja por nascimento, por sangue, como por gentios, pessoas de outros países que se converteram ao judaísmo, eles criam na lei e nos seus ensinamentos. Então, quando eles entenderam parcialmente, de forma muito vultuosa, assim, um vulto meio estranho, a graça, eles queriam aplicar coisas da lei aos irmãos pagãos, que não conheciam o judaísmo como religião. Quando o evangelho se espalhou para outros países, eles conheciam o deus Thor, a deusa Afrodite, a deusa Diana, e eles adoravam esses deuses. Tinham relações sexuais entre homens com homem, mulher com mulher, e casamento misto, casamento com várias esposas. E quando o evangelho da graça chegou a esse povo, eles creram no Senhor Jesus e se tornaram membros da igreja de Cristo lá no céu, havia uma reunião, um local e uma hora para eles estarem reunidos como igreja, e doutrinas para eles aprenderem. Mas os judeus só conheciam a lei, então eles queriam aplicar a esse povo, com a sua religião, a religião oficial deles, que era o judaísmo, a qual foi deixada de lado. Lembram que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo de número 4, quando a mulher samaritana pergunta qual é a verdadeira adoração física?
qual o local verdadeiro, a hora verdadeira para nós adorarmos como igreja, reunidos. É aqui nesse monte ou é em Jerusalém? Aí o Senhor Jesus fala, nem aqui nem lá, mas em espírito e em verdade. É o que o Pai procura os adoradores. Então esses adoradores, em espírito e verdade, vão se reunir num local, que não vai ser mais o templo. Os apóstolos, eles iam no templo para adorar. Não para adorar, para evangelizar, desculpa. Eles iam para evangelizar os judeus. Mas o local não era esse, nós vamos ver onde é. Então o primeiro concílio, ele foi em Atos 15, onde os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, foram discutir a graça na sua aplicabilidade física, local. E lá eles chegaram à conclusão, como eu falei no vídeo anterior, você tem que assistir todos os vídeos para entender a perfeição da igreja e para você que quer estar reunido na verdadeira igreja. E lá eles chegaram à conclusão que não era para aplicar dízimo, não era para aplicar circuncisão, nada da lei aos gentios. Apenas isso, que não se contaminasse com carne sufocada aos demônios, aos outros deuses, porque eles não seguiam o Deus dos judeus. Eles não eram judeus. E o Deus dos judeus é o nosso. O único povo que tinha o Deus verdadeiro era os judeus. Mas eles não seguiam esses deuses. E não era para aplicar a prática judaica a eles. Muito menos as que ele tinha. Que era o quê? Comer carne sacrificada a demônios, comer sangue, se prostituir com várias mulheres, homem com homem. Então isso era para ele largar. Está lá em Atos 15, que nós vimos nos outros vídeos. Agora eles vão se reunir como igreja debaixo desse concílio. Que esse é o primeiro. O concílio de Nicéia, que se eu não me engano foi em 325, é falso. Mas tem a permissão de Deus e Deus vai extrair coisas boas dali. Mas aí nós saímos do concílio dos apóstolos e dos seus ensinamentos e entramos no concílio de Nicéia e os seus ensinamentos. Daí para frente, a igreja ela vai seguir ou Deus através dos apóstolos, desculpa a sujeira dos meus dedos, irmão, que eu estou trabalhando aqui na roça, né? Mas vai seguir ou o Deus dos apóstolos ou o Deus de Nicéia, do concílio de Nicéia. E ali vai haver vários concílios, várias reformas, vários protestos e várias igrejas vão surgindo pós-Nicéia, pós-nicenos, pós-Nicéia, e vai continuar aqueles irmãos que querem adorar somente como os apóstolos ensinaram. No caso aqui, eu não estou trazendo a doutrina dos apóstolos para a igreja, que veio depois de Atos. Atos é uma transição, mas aqui eu estou falando da igreja reunida. Qual é a forma reunida da igreja, né? No caso, para esse vídeo, do local e da hora. Bom, é em espírito e verdade, e o local é onde estão os irmãos em espírito e verdade. Este é o local, e a hora é onde eles determinarem. Porque o Espírito está sujeito aos profetas, como nós já vimos em vídeos anteriores, né? Bom, então, se nós falarmos de um país pagão, onde não tem a grande casa, o que é a grande casa? É do que a gente está fugindo, né? No sentido de contaminação. Que a gente vem falando todos esses vídeos, né? Mas se a gente ir para um país onde o país é muçulmano, por exemplo, e se tu falar de Jesus lá, tu vai ser perseguido, vai apanhar na cara, vai ter um braço cortado, vai ser preso, ou ser morto, decapitado. Lá, quando você pregar lá você vai pregar o evangelho puro dos apóstolos, sem essa fingição toda aí, pós-nicenos, né? Essa grande contaminação da grande casa. E lá os irmãos vão se reunir. Você pregou o evangelho lá, você tem o dom de evangelista, o outro foi lá e pregou, não o evangelho da igreja católica, não catolizar eles, né? E se eles não quiserem ser catolizados, matar todo mundo, que é o que a igreja católica fazia. Hoje não faz mais, mas fazia, né? Mas você vai pregar o evangelho puro da graça. E eles creram lá, eles vão ser os anciãos naquele lugar, vão ser os primeiros irmãos lá, porque lá não tem a grande casa contaminada ainda. E eles vão anunciar para outros. E eles, quando esses outros crerem e se converterem, vão ser parte da igreja no céu. Que o inferno não pode prevalecer contra ela. Quando morrer, vão tudo para a glória. Se morrer lá pela lei local,
que proíbe, mesmo assim eles continuarem adorando a Deus e forem mortos, já vão cair no paraíso já. E lá no paraíso vão estar felizes conversando com o ladrão na cruz e com um monte de gente boa lá. E depois do paraíso vão ser ressuscitados em carne e vão morar com o Senhor em carne e osso. Outro assunto, né? Bom, então lá eles pregam para outros creem e eles vão marcar o local. Como lá é proibida a pregação do evangelho, eles vão marcar um local escondido, né? Um local escondido. E lá eles vão se reunir como igreja. Então o local é eles que vão marcar. O local e a hora. Da igreja pura reunida somente ao nome do Senhor Jesus. Como lá não entra muito esse falso cristianismo, então lá a reunião deles vai ser mais pura, vamos dizer assim, no sentido de local e hora, né? Então nós temos a igreja criada pelo Senhor Jesus nos céus, que é composta de todos os salvos aqui na terra, que creram pela revelação do Pai de quem era o Filho, como Cornélio, como Pedro, onde o Senhor Jesus diz, nem carne nem sangue te revela isso, mas o Pai que está no céu. Todos esses são membros da igreja e têm o comportamento de obediência. No caso aqui de nos reunirmos como a igreja certa, como a igreja correta, a reunião da igreja no local e na hora. Então vamos ver mais biblicamente, tirando essa divisão entre Niceia, o concílio de Niceia, onde começou a surgir as placas de igreja, onde a igreja se dividiu. Antes ela tinha pensamentos diferentes, alguns, mas ficavam unidas em amor. E o que era secundário não separava elas. A partir do concílio de Niceia, a igreja se dividiu em grandes religiões cristãs, seguindo o que querem e não obedecendo ao Senhor Jesus, no sentido principalmente aqui tratado agora, né, de cultuar a Deus como igreja, para a edificação da igreja, onde se manifestam os dons de mestre, de evangelista, de pastor. Mas dentro da igreja vai ter o dom de evangelista, sim, porque pode entrar um leigo ali, pode entrar um pagão ali, que um irmão convidou, vou convidar meu familiar para vir. E aí o dom de evangelista vai se manifestar se a igreja estiver pura. Se ela estiver em pecado, os pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Deus não vai manifestar os dons. Provavelmente, mesmo sendo o irmão salvo, vai procurar uma igreja que se adeque, ou que não mostre, que não traz à luz o seu pecado. Então, na raiz de tudo, todas essas igrejas estão relacionadas ao irmão ser carnal e não querer obedecer a Deus no sentido de local e hora para nós sermos edificados, exortados, consolados e mais almas serem acrescentadas. Vamos ver então o local. Bom, abrindo a minha Bíblia aqui em Romanos, capítulo 16, Atos, Romanos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 16, se não me falha a memória. Verso 5. Romanos, capítulo 16, Bíblia Sagrada aqui. Verso 5. Saudai também a igreja que está reunida em sua casa. Então veja, saúda a Priscila e Áquila. Paulo faz saudação aos irmãos. E esses irmãos, vocês vão encontrar a história deles lá em Atos dos Apóstolos. O título dado está certo, né? Atos dos Apóstolos. As ações apostólicas que confirmam que eles são os guardiões do fundamento, da verdade sobre a igreja. O fundamento eles que colocaram. Outro fundamento não pode ser posto. Logo, não temos mais apóstolos hoje. Na etimologia da palavra, traduzindo para o português, nós podemos ter apóstolo no sentido de enviado. Mas aqui eu falo apóstolo no sentido de escolhidos por Deus para trazer a doutrina, como diz 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala, 1 Pedro 3, o nosso irmão Paulo vos escreveu o que Deus lhe mandou, segundo as demais escrituras. Então Paulo não escreveu o que ele quis, ele escreveu o que Deus mandou, trazendo o fundamento, né? Já vimos isso em outros vídeos. Não vou adentrar aqui a explicação de novo. Bom, então aqui ele está saudando uns irmãos individualmente, no verso
4, 5, né? 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então ele sauda toda a igreja que está na casa. Na casa de quem? Vamos ler o verso 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, o evangelho foi pregado aonde era proibido. Eles arriscaram a vida, quem? Priscila e Áquila, os anciãos. Os primeiros a receber o evangelho da verdade, o fundamento que os apóstolos trouxeram. E aí eles levaram para outros creram, formaram um corpo de irmãos num determinado local. Como esse corpo deve se reunir? Aonde? Na casa dos primeiros irmãos, ali. Ali eles vão se reunir. Saudai também a igreja que está em sua casa. Eles saúdam Priscila e Áquila, que expuseram a vida por mim, pelo fundamento que eu trouxe. E também a igreja que está reunida em sua casa. Então, aonde a igreja estava reunida? Na casa dos primeiros irmãos. Isso falando em país perseguido. Mas e aqui? Pós-concílio de Nicéia. Aqui, Paulo saúda a igreja que está reunida corretamente, conforme o Senhor vai separando irmãos para sair da contaminação da cristandade, da grande casa. Então, hoje Deus não separa irmãos no sentido de convertê-los em países livres. Se são irmãos, já são salvos, né? Então, dentro da grande casa, como nós vimos vídeos anteriores, o evangelho é pregado, o fundamento é pregado por interesse, por ganância, por querer lucrar sobre a fé alheia. Mas há salvos dentro desse fundamento, porque o fundamento é verdadeiro, embora a intenção de quem o anuncia é errado, como nós vimos em Filipenses 2 nos vídeos anteriores. Então, em países pós-concílio de Nicéia, que são cristianizados por várias doutrinas mentirosas, mas o fundamento da salvação é verdadeiro em muitas dessas religiões cristãs da grande casa, ali, irmãos, são salvos. Então, nesses países que a cristandade está muito contaminada, Deus chama irmãos que querem guardar os seus mandamentos de forma mais íntegra, mais verdadeira em todos os aspectos, mesmo que isso lhe custe um preço caro. Aqui custou quase a vida para Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Quase a vida. Eles expuseram a vida, mas eles mantiveram a igreja reunida onde? Em sua casa. Então, aonde é o lugar da igreja estar reunida? Depende, irmãos, depende. Se for a igreja católica, é no templo católico. Mas essa não é a reunião da igreja do Senhor Jesus. Pode ter irmãos ali dentro, muito raramente, mas pode. Pode ter irmãos salvos ali pelo sangue de Jesus, porque algum padre pregou o fundamento verdadeiro. O fundamento ele é mais simples, a doutrina é um pouco mais complexa. Então, mesmo tendo algum irmão nosso salvo ali dentro da igreja católica, que não é a igreja reunida adequadamente, este irmão, ele não está reunido no lugar certo e nem na hora certa, como igreja. Mas as portas do inferno não prevalecem contra ele. Quando ele morrer, ele vai para o paraíso. A graça é maior! A graça é maior! A graça é maior e salva. Em meio ao lixo ela salva. Irmão, a água pode estar contaminada, mas ela salva. Se nós tomar água pura lá da bica, lá, água purinha, onde o homem não mora, não tem empresa, tu sofre, tu vai de carro até um lugar, aí tu vai de barco até outro, aí tu vai de a pé mais um tanto e tu acha nascente, água pura, tu leva para o laboratório, água perfeita nos exames. Mas em países pós-concílio de Nicéia, cristianizado pelo catolicismo, pela reforma, pela desgraça, a água não é mais pura, mas ela ainda salva. As pessoas que estão tomando água da torneira com flúor, cloro, etc., elas ainda são salvas, porque se elas não beber água nenhuma, elas morrem 3, 4 dias, 5 dias. Tem água verdadeira ali. O fundamento da água existe. Entendem, irmãos? Entendem? Mas tem aquele irmão que quer pegar o carro,
Nem que ele for a pé, ele quer ir lá e quer beber água pura, sem a contaminação da grande casa. Então essa água pura, dentro das suas propriedades, existe o local e a hora certa de congregar como igreja. Não é dentro da igreja católica, não é no culto marcado pela igreja quadrangular, não é no culto marcado pela igreja adventista. Ali não é a hora e nem o local certo. Ali o Senhor Jesus não está como cabeça. Não é pela hora marcada pela igreja universal, pela igreja da graça. Ali o Senhor Jesus não está como cabeça. Mas sim, podem ter irmãos bebendo a água do fundamento apostólico ali e estarem salvos, serem nossos irmãos amados. Mas a graça é progressiva, eles ainda não alcançaram a doutrina certa. E aqueles que Deus chama e mostra a doutrina certa, esses vão rejeitá-la ou vão escolher se reunir no local certo, da forma certa. E aonde é? Na casa de poucos irmãos. Ou se der a graça, de muitos irmãos quererem se reunir da forma certa e no local certo, eles vão combinar entre eles com a confirmação do Espírito Santo, como diz o verdadeiro concílio, primeiro e verdadeiro lá de Atos 15, com a confirmação do Espírito Santo, eles vão alugar um prédio sem placa, sem estatutos humanos, sem doutrinas judaizantes ou pagãs, e eles vão estar reunindo ali, mas ninguém vai ver ali uma placa, igreja quadrangular, igreja universal, igreja católica, porque eles não dividem o corpo de Cristo, eles não dividem, eles têm o fundamento. Então aonde é a reunião, como a igreja deve se reunir em questão de local e hora? Normalmente na casa de um irmão. Por quê? Porque os irmãos vão sair da grande contaminação, iniciando ali pós-era apostólica no Concílio de Nicéia. Nós vamos falar muito sobre isso. Vai ser muitos vídeos sobre se descontaminar. Para quem quer água pura, nem é água mineral não, irmãos. 4 marcas de água mineral foram interditadas pela vigilância sanitária porque estavam contaminadas. Água mineral contaminada! 4 marcas. É ir lá na fonte pegar água pura mesmo. Lá na fonte. Existem irmãos que querem essa água pura em todos os aspectos. Aqueles que me amam guardam meus mandamentos, querem obedecer a tudo o nosso Senhor Jesus. Então nós vamos continuar falando mais sobre o local e a hora da verdadeira igreja estar reunida, em nome do nosso Senhor Jesus.